Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Isadora Costa, trabalhadora do grupo da Fraternidade do Leopoldo Machado. Estou aqui hoje com vocês para desejar boas-vindas, dizer que é muito bom estar aqui nesta noite com vocês. Dizer que nós vamos hoje comentar um pouquinho sobre essa nossa necessidade de pensar sobre a perda de entes queridos, que está no Livro dos Espíritos, capítulo 4, Esperanças e Consolações, livro 4, perdão, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos. E falar sobre perdas de entes queridos nos remete aos últimos acontecimentos que nós estamos vivendo na nossa vida particular e na nossa coletividade. E pensar um pouco sobre isso nos remete a pensar também na necessidade de aproximação com o perdão e com o amor ao próximo. Mas para isso, antes, nós vamos fazer uns segundos de oração para que nós possamos pedir a inspiração dos espíritos de luz nessa noite de hoje. Mestre Jesus, que estejamos reunidos na noite de hoje, na intenção de fazer com que os nossos ambientes interno e externo possam estar revigorados com as vossas energias. Que o Senhor permita que a espiritualidade maior esteja nesse espaço, nesse momento, nesse espaço interior que é a nossa alma, esse espaço exterior que é onde vivemos e convivemos e nos relacionamos, e que esta renovação possa se reverberar sobre tudo que criaste, e assim possamos contribuir para a mudança energética que nos envolve e envolve a todos os nossos irmãos. Que possamos estar em paz e que o Senhor redobre as nossas energias de esperança. Que assim seja. E assim, inspiradas pelo toque da Ave Maria, nós ligando, né? Fazendo uma relação com o Livro dos Espíritos, de vez em quando eu vou dar uma pescadinha, né? Na pergunta lá 934, nos pergunta, não é a maior dor que pode se sentir? Observe, claro que sim. Primeiro, porque senão tudo que a gente viveu seria uma grande mentira, e não é. O nosso sentimento, ele é uma bússola para a gente. Né? Nós amamos, nós gostamos, nós respeitamos, intensificamos o nosso sentimento para com aquelas pessoas com quem nós convivemos, com quem passamos um tempo longo ou talvez um pouco mais curto, quando nós tratamos de morte, de desencarne prematuro, mas nós guardamos uma intensidade naquela relação de uma forma que às vezes até a gente não consegue demonstrar direito, mas esta relação é uma relação de amor, é uma relação de confiança, é uma relação de, às vezes até de ansiedade, de expectativa sobre aquele sentimento, mas há uma possibilidade muito forte de que nós tenhamos naquele momento uma relação de amor com esses entes, em que nós sentimos uma dor muito forte quando eles desencarnam. Ainda que saibamos que a vida é eterna, que nós acreditemos na teoria reencarnacionista, que nós acreditemos que no mundo espiritual está a verdadeira morada mais perto ainda da espiritualidade maior, que a nossa verdadeira escola, que o nosso verdadeiro hospital, que o nosso verdadeiro lugar de trabalho é a espiritualidade, mas, como alguns brincam, é aquela fila que a gente sempre vai dar o lugar, sempre vai dar a vez. Não, pode passar, agora eu não estou com tanta pressa, pode ir. Que é a fila
desenlace com esse corpo material que ainda está adequado às nossas necessidades, às nossas circunstâncias ainda aqui na Terra. E é verdade que nós sentimos dor, que naquele momento a saudade nos aperta, que o sentimento de perda nos comove, que nós visitamos e revisitamos lembranças sadias e até as dolorosas naquele momento, que não entendemos o propósito da vida, porque questionamos, inclusive, esse momento do desencarne, quer seja de pessoas na mais tenra idade, quer seja de pessoas acometidas de doenças que nós já sabemos que vai findar o corpo físico, ou quer seja para as pessoas que já estão numa idade avançada e que as pessoas diriam, não, mas ela já tinha passado a expectativa de vida. Não importa. Todas essas pessoas fazem parte de um ciclo muito próximo da gente, que é o ciclo das emoções. Então, nós sentimos falta, nós choramos, nós, às vezes, nos descontrolamos, nos sentimos mal, não dormimos, porque aquela ausência que nós percebemos naquele momento, ainda que seja uma ausência ilusória, nós não estamos ainda num patamar de não egoísmo ao ponto de querer que esta pessoa esteja na vida totalmente de liberdade, que é a vida espiritual, certo? Com a liberdade, com responsabilidades, com deveres ainda a cumprir, com suas responsabilidades e tarefas no mundo espiritual, mas não vou acordar todos os dias e ter a possibilidade de tocar o telefone, dar uma ligada, de passar uma mensagem pelo WhatsApp, de publicar uma foto e marcar, né? E fazer com que essa pessoa veja que eu estou marcando ela, que eu sinto falta, que eu notei que é o dia do aniversário, e por aí vai. Né? A tecnologia hoje, inclusive, nos ajuda a estar lembrando de pessoas que não estão mais conosco no nosso cotidiano, através desses registros, mas que nós lembremos também desta pessoa, né, deste ente querido, ou desta pessoa querida, nas nossas orações, nas nossas boas lembranças, e muitas vezes nas lembranças ruins, e que não muito agradáveis, mas que passam a estar no repertório do pedido de perdão. Porque muitas vezes não deu tempo ainda da nossa maturidade emocional aqui na Terra e não deu tempo de lhe pedir perdão ainda quando estivemos bem próximos. Então, nós precisamos aproveitar essas reflexões para que a gente possa pensar, né, nessa possibilidade de consolo que é estar nos comunicando com essa pessoa a todo momento, através dessas várias possibilidades que o mundo da espiritualidade nos permite. E que nós possamos avançar esse pensamento de que o sentimento que nós nutrimos depois dos acontecimentos, né, do desencarne, é um sentimento que vai chegar aquele espírito. Então, se é um espírito muito caro, de uma pessoa que conviveu com você de uma forma legal, positiva, que você tem bastante lembrança bacana, é claro que a sua profunda tristeza e que a insistência num sentimento de tristeza, de prostração, de saudade ainda ressentida, vai fazer chegar a esses espíritos e eles vão estar ligados a vocês através dessa energia. Então, porque quem nos quer bem vai querer nos ver bem. E na medida em que a conexão energética é dolorosa, ela sente que nós ainda estamos sofrendo durante muito tempo. E como eu disse, eu acho, dentro de um patamar de normalidade, a gente, à medida em que vai se afastando desse processo, a gente vai substituindo as lágrimas pelo pensamento feliz, pela pergunta, e aí, como vai? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Se conectar através dos pensamentos de diálogo
proveitoso, elevado, sem cobranças, sem ressentimentos, sem a citação daquilo que poderia ter sido feito e não foi, e na verdade a gente ainda tem outras oportunidades para fazer, mas aproveitar esta lembrança desse momento para nutrir bons pensamentos, bons desejos, pedidos de perdão, como aqui foi dito, né? Para que esses sentimentos a que nos dirigimos enquanto espírito agora, na escola espiritual, num hospital espiritual, num ambiente espiritual que é o nosso verdadeiro lar, ele possa sentir essa energia, essa vibração e esse pensamento de forma elevada. Que bom que estão lembrando de mim, sinto-me bem nesse momento, eu até nesse instante não estava me sentindo bem, agora estou sentindo um alívio, estou sentindo uma energia que chega de maneira elevada. São as nossas orações, porque eu me lembro, ainda no início dos estudos espíritas, existia um livro, um dos primeiros livros que eu li no meu início de adolescência de estudo espírita, em que o espírito dizia ao encarnado, né, que estava muito a chorar e a lamentar por aquela perda. Suas lágrimas são como águas dolorosas que pesam nas asas dos anjos que desejam voar. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, que eu estou acolhendo alguém neste momento, que para ele ou para ela é um momento doloroso, eu sempre me reporto a essa mensagem, porque quando nós amamos, nós queremos que o outro voe, que se sinta livre para poder trilhar o seu caminho. E se as nossas lágrimas são como gotas de cimento que pesam nas asas desses anjos, nós, na medida em que possamos, temos que fazer o esforço de transmutar essas lágrimas em energia salutar de bem-querer, de lembrança positiva, de perdão, de pedidos de paciência, de ajuda, de bons conselhos, numa atitude de solidariedade, de partilha, de alegria por ter a certeza que aqueles entes queridos ainda estão por perto de nós. Essa certeza é a certeza que nos dá da vida eterna, daquela vida prometida por Jesus Cristo. Nós somos seres eternos. Nós temos a certeza da promessa da vida eterna e que assim seja. E essa vida eterna, ela é desdobrada nas nossas sucessivas encarnações. E que vamos experimentando situações de convivência com aqueles que necessitamos aprender algo. E esse espaço de tempo, inclusive, pode se dar em esses encontros podem se dar em sucessivas encarnações ou não. É na medida da necessidade de aprendizado de cada um. E nesse processo a gente tem uma experiência bacana que a gente precisa estar atento, que nós observamos muito, nós que trabalhamos em sala mediúnica, nos atendimentos fraternos também, acolhendo, muitas vezes o processo que a gente chama de processo obsessivo, né, chama esse desencarnado de obsessor, e a gente já sabe que nem sempre é assim. Esses espíritos que nos acompanham num pensamento insistente, frequente naquela ação, isso se torna muitas vezes um ciclo vicioso de retomada de energias e de sensações que naquele momento não se faz mais necessário para a evolução, nem do encarnado, nem do desencarnado. E às vezes se instala, ainda que não seja a intenção, um processo obsessivo, entendendo como essa vinculação profunda que se caracteriza por essa insistência, essa ideia fixa, permanente, né, que a gente chama, né, ainda de uma intervenção negativa, que pode se tornar no momento de um espírito para o outro. E aí, por que eu digo de um espírito para o outro? Porque na forma mais comum, nós dizemos que é de lá para cá, que é do mundo espiritual para cá. E isso já não é mais uma regra, né? Nós também, enquanto encarnados,
insistimos, temos ideias fixas, pensamentos, muitas vezes beirando a neurose, em torno daquele ente querido, daquela pessoa querida, ou daquela pessoa que nós tínhamos uma admiração, por aquele artista, por aquela pessoa que nos transmitia algo e que a gente pensa que naquele momento, a partir dali, a gente não vai ter mais. Se a gente tiver a consciência e a certeza consciente de que nós não morremos e de que nós somos plenamente, tivermos a fé de que nós somos assistidos pela espiritualidade, nós sabemos que esta pessoa está sendo acolhida, orientada, acompanhada e tendo o atendimento necessário para o seu processo evolutivo, porque nós não evoluímos somente enquanto encarnados. Nós evoluímos também num processo de transição de uma encarnação para outra, porque senão, se fosse um bypass, a gente não teria nenhum aprendizado nesse processo e a gente viria da mesma forma. Já pensou? A gente acabar de desencarnar, encarnar, congelar, encarnar novamente com as mesmas mazelas que nós encarnamos? Puxa vida! Então, nós vamos passar durante um período também adequado à evolução de cada um, num processo de aprendizado, de atendimento, de acompanhamento, de saúde no mundo espiritual. E nesse sentido, nesse processo, a nossa vibração aqui na Terra, consequentemente, influencia na vibração desse ser que está no mundo espiritual, necessitando dessa energia de acolhimento, de vibração positiva, de chegada na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, bem acolhido pela equipe dos espíritos que trabalham com o acolhimento em várias situações, nas situações de saúde, no processo de saúde e doença, nos acidentes, nas guerras, nos acidentes, nos acontecimentos naturais, nas tragédias naturais, terremotos, maremotos, porque tudo pode ser surpresa para a gente, mas nada é surpresa para o mundo espiritual, porque tudo já estava programado para acontecer. Se já estava programado para acontecer, Deus, em sua infinita bondade, prepara uma equipe espiritual para que esteja a postos para aquela situação. Quer seja ela um tsunami, um terremoto, um homicídio coletivo, um suicídio coletivo, mortes repentinas que ocorrem minuto a minuto, na nossa vida, ocasionando o trânsito dos que nascem e morrem para que a gente possa ter um equilíbrio na vida terrena e na vida espiritual. Então, existem espíritos neste momento que precisam nascer para dar continuidade ao seu aprendizado aqui na Terra, e existem espíritos que estão a desencarnar e dando continuidade ao seu aprendizado no mundo espiritual. Então, tudo está em perfeito equilíbrio, na medida em que a espiritualidade maior sobre a regência, de um Deus misericordioso e bom, permite que nós façamos esse trânsito. E quando nós insistimos nesse foco, de estar vinculado de forma profunda e negativa a algum espírito que acaba de desencarnar, querendo ou não, de forma voluntária ou de forma involuntária, nós estamos interferindo no percurso de desenvolvimento deste ser. Quer seja nós encarnados aqui com ideia fixa sobre quem já desencarnou, tanto quanto os desencarnados sobre sua ideia fixa do que deixou aqui na Terra. Porque a gente precisa ter essa certeza, tanto aqui como no mundo espiritual, de que tudo está em perfeito equilíbrio sob a regência de um Deus que é misericordioso e bom para com todos nós. E faz-se necessário, muitas vezes, de que nós precisamos, muitas vezes, intervir nesse processo, e aí a gente sabe que existem algumas terapêuticas, tanto a terapia
clássica que a gente conhece, né, dos processos terapêuticos, em qual linha seja, mas também, muitas vezes, numa terapia espiritual, onde nós vamos precisar manter um diálogo com esse espírito para alertá-lo, para dialogar com ele sobre a necessidade da continuidade desse caminho. Não perdendo necessariamente o vínculo com essas pessoas que ele deixou. Tendo a certeza na fé de que quem ficar aqui vai ficar também acompanhado pela espiritualidade que está responsável por aquela família, por aquela pessoa. E precisamos dar continuidade ao nosso caminho e mais tarde ou em outros momentos nos encontrarmos com objetivos mais claros, numa relação mais fluida, com sentimentos mais leves, entendendo que daqui a pouco a gente pode estar do mesmo lado. Mas que também se faz necessário um tempo para o desenvolvimento de cada um, assim como são as fases do desenvolvimento humano, né? Infância, adolescência, adulto, velhice. Nós precisamos também de um tempo para poder entender cada fase dessa da vida. Tá? E é importante que, independentemente desse desenvolvimento do outro, nós precisamos entender que nós precisamos nos desagarrar dessa preocupação com quem fica e com quem vai. Nós precisamos nos prevenir através da oração, das boas vibrações, dos bons pensamentos, das atitudes de positividade, mas nós precisamos nos vincular a esses espíritos desta forma, para que a lembrança que ele tem a nossa seja uma lembrança positiva, feliz, que faça com que ele sinta-se bem energeticamente, porque com certeza os nossos sentimentos chegam até eles. E nós precisamos compreender que essas atitudes contribuem para o seu desenvolvimento ou não. Então, se nós entendemos que nós somos corresponsáveis pelo desenvolvimento do outro, nós precisamos passar a ter um comportamento menos egoísta. Porque quando nós choramos, quando nós nos desesperamos, quando nós temos uma ideia fixa sobre essas pessoas que já desencarnaram, nós estamos mais atentos aos nossos sentimentos, ao que nós estamos sentindo falta, ao que nos atinge. Não nesse momento, talvez, dando tanta importância como esse espírito está na espiritualidade, o quanto ele precisa caminhar para frente e que se sente preso através desses sentimentos. Então, a gente precisa, ao invés de perguntar por que isso aconteceu, nós precisamos perguntar o para que isso aconteceu. Qual será o aprendizado que eu estarei retirando desse processo de desenlace tão repentino? Que lembranças e que imagem e que energia eu quero que permaneça em mim desta figura que eu admiro tanto, e aí não vou dizer do passado, que eu admiro, que eu respeito, que eu amo, que eu quero bem, mas não está mais aqui comigo, mas ela precisa seguir o caminho dela. E você e nós precisamos seguir o nosso caminho. E aí, de vez em quando, a gente vai lembrar, a gente vai orar, a gente vai fazer uma festa em casa, um encontro em casa e vai dizer, se fulana estivesse aqui, ia ser engraçado, ia dizer isso ou aquilo, ou já ia brigar, ou já ia colocar todo mundo no seu lugar. Essas são as lembranças engraçadas, salutares, que energeticamente chegam aos indivíduos de uma maneira positiva. E aí, Isadora, se essas lembranças não forem tão boas, se essas lembranças não forem tão positivas, então era o trabalho que deveria ter sido feito aqui e que a gente deixou pela metade, que a gente precisa continuar, ainda que aquela pessoa não esteja mais encarnada ao nosso lado. Porque esses sentimentos de resquícios, de mágoa, de raiva, de ciúme, de ressentimento, não vão sumir no portal do desenlace, do desencarne. Eles vão continuar.
este espírito, quando desperta da espiritualidade, não se desconecta com todos esses sentimentos que deixou de saldo aqui. E se esse saldo for positivo, bacana. Se esse saldo for um saldo ainda negativo, ainda embrionário na evolução, né, do ser humano, nós vamos precisar dar continuidade a esse trabalho. E é por isso que a fluidoterapia é tão importante, que a terapêutica do perdão é importante, do auto-perdão e do perdão ao outro. A terapêutica que a gente chama, né, da desobsessão, que é o diálogo deste trabalhador, doutrinador com este espírito, e que muitas vezes dialoga tão claramente, tão eficientemente, dizendo muitas vezes, mas não sou eu que não quero ir. É o pensamento dela ou dele que me chama, que me conecta com a dor, com a saudade, com a raiva, com a vingança. Então, eis que o trabalho a ser feito, muitas vezes, em maior parte, é com este encarnado que está aqui, que procura as casas espíritas, as igrejas, a igreja católica e as igrejas evangélicas, as casas de candomblé, de umbanda, de todas as fontes espirituais, buscando um alívio que muitas vezes não está no que desencarnou, e sim como você age e como você tem pensado sobre aquilo. Muitas vezes no atendimento fraterno a gente ouve assim, mas eu não penso mais nele dessa forma, mas eu não perdoo. Eu já perdoei, mas eu não esqueci o que ele fez. Me explica aí a diferença entre uma coisa e outra. Nós somos ainda, como diz Divaldo, inspirado por Joana, infantes emocionais. Nós que trabalhamos muitas vezes no atendimento fraterno, é muito comum a gente ouvir: eu não quero mal a essa pessoa, eu não quis mal, mas eu não perdoei. Aí perdoar já é outra coisa. E muitas vezes esses espíritos se inspiram, né, e se despertam no sentimento de perdão no atendimento na espiritualidade, em contato com os irmãos que estão naquele momento na terapêutica do perdão com ele. E pasme, muitas vezes esses espíritos desencarnados despertam para a necessidade do perdão muito mais rápido do que a gente que está aqui. E nós estamos aqui clamando pela nossa paz de espírito, porque ele precisa me deixar em paz, eu não consigo dormir. E quando nós vamos dormir, não temos para onde fugir, a nossa consciência não nos dá outra oportunidade, não nos dá outra chance que não a nós mesmos. A gente pode fugir de quem a gente quiser, mas a gente não pode fugir da nossa consciência. E muitas vezes o que está na nossa consciência é ainda um sentimento de mágoa, de ausência de perdão, de ressentimento, de sentimentos acumulados que não nos ajudam nesse processo. Então, é nessa trajetória, é com essa necessidade que nós vamos vibrar esta noite. É nessa inspiração que nessa noite nós vamos orar antes de dormir, como você queira, rezar, meditar, comunicar-se. Às vezes as pessoas têm o costume de falar alto, isso é bem bacana também. Passar a se comunicar com essas pessoas que nos fazem falta de uma outra forma, para que a gente possa possibilitar, né, alterar esse papel, né, de algoz nesse momento, que muitas vezes não é nem consciente, mas que nesse momento a gente precisa partir para essa alternância. Sair muitas vezes dessa vitimização que nós nos colocamos como pobres coitados perseguidos e que, nesse instante, o nosso pensamento e a nossa consciência nos trai. Nós precisamos nos libertar e deixar livre o outro, porque ninguém liberta ninguém, mas deixar livre o outro para caminhar. Nós precisamos permitir ou não ter acesso a essas energias que nesse momento não estão sendo salutares, nem para um, nem para outro. Nós precisamos nos preparar para a experiência da vida espiritual, tanto aqui na Terra como fora dela. Nós precisamos
aprender a viver a vida espiritual. Estou sendo redundante, carregando na tinta, para a gente poder entender que aquele que se foi, aqueles que se foram, que estavam ao nosso lado até outro dia, na sala mediúnica, no estudo, em casa, no trabalho, na TV, nos acompanhando, não vão nos deixar. Só estão dando continuidade à sua vida, à sua caminhada na vida espiritual. E nós precisamos continuar a nossa também. Sofrer em algum momento, ter algum sentimento, sim, claro, porque existia uma relação de afeto ali. Mas que ela vá dando lugar a essas lembranças boas, a essa meditação, a esse diálogo na janela, por que não? Fazendo chegar o seu sentimento de saudade bacana, que naquele momento lhe invade, mas que você transforma e diz, mas eu fico feliz, que eu tenho a certeza que você está bem, aonde você está. Que você foi bem acolhido pela equipe espiritual, porque eu acredito nisso, de que a equipe espiritual está lhe cuidando. E que você está cumprindo tarefas e responsabilidades necessárias para que mais tarde você possa estar novamente em outra experiência, quer seja comigo ou não. E lembrar para a gente, como um filme Nosso Lar, o lenitivo que é essa oração. E que não precisa ser Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria, que seja, mas que também seja esse diálogo que nós possamos ter. Que a oportunidade do perdão é agora. A gente não sempre ouve, quando a gente tem uma emoção que nos pega no coletivo, que essa energia nos invade no coletivo, a gente tem palavras chavões, a presença é agora, perdoe agora, viva o agora, experiencie agora. Mas a gente precisa também entender que esse é o nosso momento, e nem sempre é o momento do outro de viver determinadas emoções, e a gente precisa, como ser humano solidário, respeitar o momento de cada um. Às vezes eu posso estar preparado para pedir o perdão e o outro não está preparado para receber esse perdão. E qual é a nossa tarefa? Pedir esse perdão todos os dias, em orações, em pensamentos vibratórios bacanas, e que chegue a esta pessoa as melhores vibrações. E entender que, do contrário, a gente pode, inclusive, desencadear, a gente pode falar isso em outro momento, numa palestra em outro momento, até com pessoas mais apropriadas do tema do que eu, não raro se desenvolvem transtornos do traço mental, da saúde mental, neste momento, para essas pessoas que estão passando por este estágio, muitas vezes de fixação nessas pessoas. E não só as pessoas encarnadas, como os espíritos que já estão desencarnados também. Então, nós podemos evitar esses estágios de uma doença mental nos libertando. Eu acho que liberdade é a palavra-chave para essas situações. E uma outra alternativa bacana para a gente poder pensar essa liberação é o estudo, as leituras edificantes, o que ensina a codificação espírita, para que a gente possa compreender esses processos, para além do que a gente dialoga aqui, que é muito pouquinho, é uma gota, que vai enchendo em cada copo, mas que nós possamos avançar nos estudos para que a gente consiga compreender que energia complexa, perfeita e, ao mesmo tempo, tão delicada que é a vida. Não é a vida e a morte, é a vida. Ou a vida no mundo espiritual, ou a vida no mundo material. É a vida, e é bonita, Então, nós precisamos perceber o gigantismo que isso tem. E é com essa mensagem que eu deixo a noite de hoje, lendo um poema para vocês, que eu vou pedir licença, para fazer a leitura, porque eu não gravei ele todo, e que fez parte de está na internet, de uma mensagem, através de um médium de um centro espírita da Baixada Fluminense, que psicografou em outubro de 2008
Uma mensagem que foi atribuída a Tim Lopes. Eu acho que a gente se lembra desse evento que muito nos chocou, né, no Rio de Janeiro, e que num trecho dessa carta, ele dizia assim: acalma o teu coração, mamãe. Não chores mais. Vês, tudo tem seu momento. O meu chegou. E dele não pude fugir. Sei que sofre a dor da saudade, mas a tua dor não me deixa caminhar. Como Maria, mãe de Jesus, tem seu nome. E como o destino dele foi o amor ao seu filho, como todas as mães o fazem. Releve os erros alheios e não deixes mágoas no seu coração, que já está tão cansado. De onde me encontro, tenho muitos amigos que me ajudam a crescer. Assim, por intermédio deste irmão, um amigo, posso hoje conversar com você, mãe querida, Mãe Maria. Como a mãe de Jesus, sei que sempre me abençoa. Os irmãos sempre te ajudarão. Fique em paz e agradeça a Jesus por tanto nos amar. Fique em paz que no meu caminho tem sempre um irmão a me ajudar. Teu filho amado. E a gente precisa ter essa mensagem como uma grande recompensa, né, deste momento, e que a gente possa se sentir influenciado por esse estado de coisas e que a gente possa se libertar e libertar os demais. Que vocês tenham uma boa noite e que nós possamos, com a música sobre a mensagem da Ave Maria, encerrar a noite de hoje com muita paz. E viva Jesus! Que Jesus faça parte do nosso caminho, que esteja na nossa semana, que nos auxilie na nossa estrada, que releve os nossos erros e que possamos aprender cada vez mais com Ele. Esse amor contínuo. Que assim seja. Muita paz, um abraço e viva Jesus!